produzidas no estrangeiro. Então veja, a liberação dos negros em nosso país, em parte, é debitada aos grandes movimentos que foram realizados por esse contingente, né? As rebeliões, as várias comunidades que foram organizadas pelos negros em nosso país, os quilombos, mas em parte ela também está dentro desse movimento de expansão do capital inglês da Europa para o restante dos países. A gente só consegue entender o processo da libertação dos negros se a gente analisar esse processo dialeticamente. Ela não foi só resultado das rebeliões, dos quilombos, das revoltas dos negros, não. Ela também está inserida nesse processo de desenvolvimento do capitalismo europeu. Isso é muito importante. Bom, nós vamos ter aí os movimentos anti-escravistas, as rebeliões dos negros, a imigração europeia para o Brasil, as condições sociais dos imigrantes, as condições sociais dos negros libertos e a influência das ideias anarquistas. E aqui tem um elemento muito importante. A liberação dos negros em nosso país, ela não foi acompanhada de uma reforma agrária. Porque você só conseguiria, né, absorver esse novo contingente de trabalhadores se você fizesse transformações econômicas na propriedade privada do campo. Porque a indústria brasileira era muito incipiente, né? Ela não tinha como absorver esse grande contingente de pessoas. O comércio também, ele estava em processo de desenvolvimento. As manufaturas representavam um setor não muito, vamos dizer assim, não muito importante na economia brasileira. Então como é que você ia absorver esses novos trabalhadores libertos? Né? Como é que você ia dar ocupação econômica, atividade econômica para essas pessoas? Poderem sobreviver e poderem ganhar a sua vida. Então veja, o processo de liberação dos negros não foi acompanhado de uma transformação no campo. Isso só poderia acontecer se houvesse uma reforma agrária nesse período, o que não aconteceu. Então veja, nós vamos ter o quê? Inchamento das cidades, dos centros urbanos, a formação de grandes conjuntos populacionais, né, vivendo em precárias condições. Uma parte desse contingente de pessoas vão ser absorvidas pela indústria em desenvolvimento, mas a grande maioria dos negros vão permanecer numa situação de exploração, de miséria social profunda, com uma diferença. Antes, eles estavam lá, né, e de certa forma, por conta das relações escravistas, eles tinham acesso a uma determinada quantidade de alimentos. Depois que eles foram libertos, nas condições em que se deu esse processo de libertação em nosso país, eles ficaram completamente relegados às leis do mercado capitalista. Então veja, a situação dos negros no nosso país, ela de forma alguma melhorou com o processo de emancipação. Se esse processo de emancipação tivesse sido parte de um processo real de transformações sociais, tudo bem, mas não foi. Por isso é que ainda hoje nós temos os resquícios da escravidão em nosso país, né? Onde grande maioria dos trabalhadores que são negros em nosso país não tem acesso àquilo que de bom foi desenvolvido em termos de educação, de ciência, da universidade, né? Da medicina. Então continuam numa condição social e econômica extremamente precária, né, em relação ao conjunto dos trabalhadores em nosso país. Bom, um fenômeno interessante desse período é o processo de imigração. Veja, aí a gente tem uma economia baseada no café, na produção de café. O café vai ser o produto mais importante da nossa economia até 1930, não é? Você vai ter aí um processo de imigração imensa, principalmente a partir de 1840. Por quê? Porque os grandes proprietários de terra, né, já estavam, de certa forma, prevendo o fim da escravidão. E aí o que é que eles fazem? Promovem a imigração europeia para o nosso país. Né? Inclusive, vocês sabem aí das propagandas que os proprietários, né, os produtores de café faziam na Europa, de que o Brasil era um país do futuro, que os imigrantes poderiam vir para o nosso país, que eles iam melhorar de vida, ter acesso à terra, produzir em abundância, né, conseguiriam, vamos dizer assim, conquistar, né, uma vida melhor, quando na verdade o que ocorreu foi exatamente o contrário. Os trabalhadores europeus vieram para o nosso país e foram submetidos às mais brutais relações de assalariamento, às mais brutais relações
de exploração não só no campo, mas principalmente nos centros urbanos. Bom, junto com os imigrantes, vieram também as ideias revolucionárias, né? Se a gente pensar que grande parte desse contingente de imigrantes eram espanhóis, nós vamos chegar à seguinte conclusão: na Espanha é exatamente a região onde os anarquistas tinham uma influência impressionante do ponto de vista político. Espanha, Suíça, parte da Suíça, a França. Nesses países, as ideias anarquistas tinham uma força imensa, né? Proudhon, Bakunin, vários pensadores cujas ideias vão vir junto com o processo de imigração. Então veja, as primeiras ideias revolucionárias em nosso país vão vir, né? Vão brotar exatamente do pensamento anarquista. Mas junto com o pensamento anarquista também vem o pensamento da social-democracia europeia. E a social-democracia europeia, como vocês já viram, no final do século XIX, ela começa a se transformar. Ela vai deixando de ser um pensamento revolucionário, de influência marxista, e vai se transformando num pensamento reformista. Eu falei para vocês, em aulas anteriores, que é exatamente aí no final do século XIX que vai haver a divisão do movimento socialista internacional. De um lado você vai ter os marxistas defendendo as ideias revolucionárias, defendendo o processo revolucionário. De outro, na social-democracia, você vai ter o reformismo, que vai começar exatamente com Eduard Bernstein. Né? Você se lembra aqui que eu falei do livro, O Socialismo Revolucionário. Então veja, quando as ideias sociais-democráticas chegam aqui no Brasil, no final do século XIX, elas já chegam, né, fraturadas por essas transformações que a social-democracia europeia estava vivenciando. Ou seja, o abandono do marxismo e o fortalecimento das ideias reformistas na Europa. Bom, aí depois da escravidão, né, a opressão, deu a imagem aí dos trabalhadores negros. Aí processo de imigração, né, italianos, espanhóis, alemães. Tá dando para ver aí? Bom, veja, com a chegada dos imigrantes, né, e a liberação dos trabalhadores, dos escravos, e a absorção de uma parte do contingente de escravos nas atividades econômicas do nosso país, a gente vai ter o início do movimento operário propriamente dito em nosso país. Isso vai acontecer no final do século XIX. Né? E aí, o que vai predominar nas organizações operárias vão ser as ideias do anarquismo e também do anarcossindicalismo. Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação entre anarquismo e anarcossindicalismo. O anarquismo, em princípio, era contra a organização dos trabalhadores. Por exemplo, os primeiros anarquistas europeus, como Max Stirner, Proudhon, Bakunin, eles eram contra, principalmente Proudhon, era contra a organização política dos trabalhadores. O Proudhon, ele falava abertamente isso, ele era contra as greves, eles eram contra a organização política dos trabalhadores. Para esses primeiros anarquistas, os trabalhadores deveriam apenas lutar por reivindicações econômicas, por aumento de salário, por melhoria das condições de trabalho, né? E, veja, por fora de qualquer movimento de natureza política. Para o Proudhon não estava em jogo a disputa pelo poder. Os trabalhadores não deveriam se envolver com disputas políticas pelo poder do Estado. Né? Isso aí deveria ser relegado aos socialistas, aos comunistas. Então veja, os primeiros anarquistas eles eram contra sindicato, eram contra as associações, eram contra a luta política, eram contra as greves. Né? Agora veja, a experiência do movimento operário na Europa foi ensinando para eles, né, que essas ideias que eles defendiam eram ideias conservadoras, que iam de encontro, ou seja, iam no sentido contrário àquilo que os trabalhadores reivindicavam. Né? Veja, enquanto os trabalhadores procuravam se organizar para lutar por direitos, para lutar por melhores condições de vida, as ideias anarquistas iam em outro sentido, completamente oposto a essa corrente da história. No final do século XIX, vai surgir uma outra corrente anarquista na Europa, chamada anarcossindicalista.
Os anarcossindicalistas, eles se diferenciavam dos anarquistas, dos primeiros anarquistas, porque eles já defendem a organização dos trabalhadores em sindicatos. Eles continuam defendendo a tese de que os trabalhadores não devem lutar pela transformação política, mas recuam, né, em relação à questão dos sindicatos. Eles começam a atuar nos sindicatos, começam a organizar os trabalhadores nas associações. A diferença fundamental entre anarquismo e anarcossindicalismo é essa. Mas as teses principais deles continuam presentes no anarcossindicalismo. Por exemplo, eles defendem o indivíduo como elemento principal da sociedade, portanto, eles compartilham com as ideias individualistas burguesas, essa tese de que o indivíduo é o elemento principal da sociedade. Eles compartilham da mesma ideia de que o Estado deve ser destruído imediatamente e não abolido, como Marx havia defendido. Portanto, para eles achavam isso, que uma vez que os trabalhadores conquistassem o poder, imediatamente, no mesmo dia da tomada do poder, o Estado deveria ser destruído. Mas a experiência política na história da humanidade mostrou exatamente o contrário, que a destruição do Estado é um processo muito longo. A tomada do poder é apenas o início de um grande processo histórico de transformações em um país, e que a luta socialista ela se estende do país para toda a economia mundial. Mas eles continuaram defendendo e ainda hoje defendem essa ideia de que o Estado deve ser imediatamente abolido. Bom, então a gente vai ter aí a criação das primeiras associações e sindicatos. A predominância até mais ou menos a década de 20 do anarcossindicalismo no movimento operário brasileiro. A gente vai ter também as primeiras manifestações e greves. E olha que os trabalhadores fizeram muitas manifestações e muitas greves em nosso país até 1917. Em 1917, em pleno processo da Revolução Russa, houve uma greve aqui no nosso país de grandes dimensões. Praticamente, os trabalhadores de vários estados, em vários estados, não só na região sul, onde predominava a indústria, onde a indústria tinha mais peso, onde a classe operária era a maioria dos trabalhadores, mas também estados do Nordeste, que eram muito mais atrasados do ponto de vista econômico do que o Sudeste e o Sul, conheceram vários movimentos e várias manifestações importantes aí nessas duas primeiras décadas do século XX. Então, junto com a organização, os trabalhadores também começam a atuar concretamente na defesa das suas reivindicações. Bom, a gente vai ter aí o crescimento das cidades, quando o modo de produção capitalista no nosso país ele vai se impondo, o processo de industrialização ele vai se desenvolvendo, junto com ele você tem todas as consequências sociais, políticas e econômicas que aconteceram em outros países. Um deles é o processo de urbanização. Você tem uma expansão das cidades, você tem a formação de bairros operários imensos, as contradições do modo de produção capitalista, que é a concentração da riqueza nos empresários, nos capitalistas, e por outro lado, o aprofundamento da miséria social, também vai começar a germinar em nosso país. Então a gente tem todo o processo de transformação que aconteceu em outros países onde o capitalismo se desenvolveu. Então você vai ter aí a diversificação da vida urbana e das atividades econômicas. Está aí uma foto, a classe operária começa a se organizar contra a opressão crescente nas fábricas em nosso país. Bom, aí alguns dados sobre o processo de imigração que é importante. De 1884 a 1893, 979 mil trabalhadores europeus vieram para nosso país. O maior número de trabalhadores foi de 1904 a 1913, mais de 1 milhão de trabalhadores, Depois a gente teve um decréscimo. 1924 a 1933, em torno de 700, pouco mais de 700 mil trabalhadores. O total, de 1884 até 1933, de 4 milhões, e pouco mais de 4 milhões de trabalhadores europeus que vieram para o nosso país. Aí, o surgimento dos primeiros jornais, das primeiras revistas operárias, aí a gente tem um deles, que foi muito importante em São Paulo, que é o Imigrante, que defendia, claro,
as condições de vida dos trabalhadores que aportavam aqui no nosso país. Aqui as primeiras ideias socialistas em nosso país. Veja, as ideias socialistas, como eu falei para vocês, elas começam a ser importadas. O termo é exatamente esse, né? As ideias socialistas vieram ao nosso país junto com o processo de imigração. E nós não devemos ter nenhum receio de falar isso, né? Alguns pensadores dizem, o marxismo ele foi trazido de fora para dentro. Todas as teorias, todas as ideias que predominaram em nosso país, de alguma forma elas foram trazidas de fora para dentro. E isso é um processo natural. Se você tem um capitalismo altamente desenvolvido na Europa, se você tem um conhecimento científico, um conhecimento teórico, né, que na Europa já vinha se acumulando desde, né, há séculos, veja, é natural que com o desenvolvimento das relações de produção capitalista, essas doutrinas, essas correntes, elas venham também, junto com esse processo de transformação. Então veja, nós não temos que ter nenhum receio, nenhuma dificuldade de admitir isso. Efetivamente, as ideias socialistas vieram de fora para dentro do nosso país. É claro que, no começo, a gente tende a encarar essas ideias de forma dogmática, de forma mecânica, né? Então, o que é que os primeiros pensadores socialistas no Brasil faziam? Eles pegavam essas ideias, assimilavam limitadamente as teorias e procuravam aplicar mecanicamente essas teorias ao conhecimento da realidade do nosso país. Mas a experiência do movimento operário foi demonstrando que isso não era possível. O processo de assimilação das ideias marxistas é apenas a primeira etapa do processo. O que nós temos que fazer é enriquecer as ideias marxistas com as experiências históricas, econômicas, dos movimentos socialistas do nosso país. O que o marxismo nos dá é apenas os elementos, o instrumental, o método, para a gente conhecer o processo da realidade histórica. O marxismo ele não é um dogma, ele não é um conjunto acabado, absoluto, né, insuperável de ideias. Ele é principalmente um instrumental importante teórico, o mais importante instrumental teórico, para a gente compreender a nossa realidade. Mas veja, se a gente não procura assimilar a nossa história, se a gente não procura conhecer o processo do desenvolvimento do capitalismo em nosso país, se a gente não procura conhecer a dinâmica das classes sociais do nosso país, a gente não tem como estar à frente de um processo revolucionário. Todos os processos revolucionários socialistas que se deram na história da humanidade foram produtos de, primeiro, do conhecimento da realidade desses países, que foram feitos pelos militantes, pelos teóricos que atuavam no movimento operário. Segundo, da atuação prática dessa militância no seio da classe trabalhadora. Sem isso, não há possibilidade de você realizar um processo revolucionário em nenhum país. E foi exatamente isso que os marxistas foram aprendendo na prática. No começo, nós procurávamos conhecer a realidade do nosso país de forma mecânica, utilizando esse instrumental teórico vindo de fora para dentro. Depois, nós chegamos à conclusão de que era necessário, sim, assimilar essas ideias, mas enriquecê-las com o que nós tínhamos aqui na realidade do nosso país. E a partir daí, levar à frente um processo de elaboração teórica da experiência do movimento operário em nosso país. Bom, como é que essas ideias socialistas chegam aqui no país? As primeiras notícias que a gente tem é de que as ideias socialistas elas penetraram através do socialismo utópico, né? As ideias principalmente de Charles Fourier e de Saint-Simon. Existem dados que, por exemplo, um médico francês, aqui eu cito o nome dele, Benoît Jules Moore, fundou uma comunidade socialista em Saí, em Santa Catarina. Foi a primeira experiência de comunidade, tentativa de fundar uma comunidade socialista baseada nas ideias do socialismo utópico. Isso efetivamente aconteceu e existem estudos e dados hoje sobre essa tentativa, né, que era muito, vamos dizer assim, influenciada pelo que acontecia na Europa. Vocês se lembram quando a gente estava tratando aqui do socialismo utópico, né? Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, né, que elaboravam ideias de sociedade nova,
né, e procuravam colocar em prática essas ideias organizando pequenas comunidades. Da mesma forma como não deu certo na Europa, também não tinha como dar certo aqui no nosso país. Então essas primeiras tentativas utópicas, né, de organização de comunidades coletivas, baseadas nos ideais socialistas, foram todas frustradas, como aconteceu na Europa. Outra, um engenheiro francês chamado, né, Louis Leger-Valtier, divulgou o socialismo utópico em Pernambuco, isso já na década de 40 do século XIX. E em 1845 ele fundou o jornal O Socialista. Foi o primeiro jornal que difundiu ideias socialistas em nosso país. Depois a gente vai ter os ecos das primeiras revoluções operárias na Europa. Por exemplo, a Revolução de 1848, que nós falamos aqui para vocês, foi a primeira vez que os trabalhadores atuaram de forma independente, que apareceram com um programa claro, que foi o programa do Manifesto Comunista, que defenderam pela primeira vez ideias próprias, diferentes das ideias burguesas. Esse movimento, essa Revolução de 1848 na Europa, ela vai ter eco aqui no Brasil também. A Comuna de Paris de 1871, que eu falei para vocês, foi a primeira revolução operária vitoriosa, a primeira vez que os trabalhadores chegaram ao poder do Estado na França. Apesar dessa experiência ter durado menos de 3 meses, mas ela foi fundamental para o movimento operário posterior. Ela também teve ecos aqui no Brasil. Não é? As revoluções europeias de 1848 na França, diversos países chegaram ao Brasil pelas páginas do jornal liberal O Progresso em 1848. A Revolução Proletária da Comuna de Paris de 1871 influenciou vários intelectuais e grupos políticos em nosso país. Aqui alguns anarquistas, né, importantes aqui no nosso país, que eram influenciados pelas ideias do Proudhon, né, Bakunin, Kropotkin, Malatesta e Francisco Ferrer. Os mais importantes deles, que eu cito aqui, foi Edgar Lorenroth, Astrogildo Pereira, José Oiticica, João da Costa Pimenta e Otávio Brandão. Prestem atenção que essas figuras, com exceção do Edgar Lorenroth, que continua anarquista até o final da sua vida, os demais vão todos se aproximar do comunismo, das ideias comunistas, e vão fundar o Partido Comunista Brasileiro. Vocês prestem atenção que eles vão aparecer mais à frente. Aqui Edgar Lorenroth foi talvez o grande nome do anarquismo em nosso país. Aqui são alguns dados importantes sobre a indústria, né, em nosso país. Em 1901 eram 50 mil operários em São Paulo, 10% deles eram brasileiros. Vocês têm uma ideia como os trabalhadores imigrantes europeus eram a maioria dos trabalhadores operários em São Paulo no começo do século XX. 10% eram brasileiros, o restante era tudo europeu. 1906, 118 mil operários no Rio de Janeiro. De 1890 a 1914 foram instaladas 7 mil indústrias no Brasil. 1920 já haviam 13 mil, pouco mais de 13 mil indústrias no país. 1920 havia 293 mil operários numa população de 30 milhões de pessoas. Os trabalhadores eram uma minoria, né? Até 1930, quando houve a Revolução Varguista, nacionalista, os trabalhadores eram uma pequena minoria dos operários na população, se você for olhar para o conjunto da população brasileira. Em 1920 existiam 1.200.000 assalariados. Aqui vocês percebem qual é a diferença entre assalariados e operários. Lembrar, mais uma vez, que são duas categorias importantes do pensamento de Marx. Veja, você tinha só, não é? Você tinha o quê? 293 mil operários da indústria, mas você tinha 1.200.000 assalariados. Trabalhadores assalariados são diferentes de operários. Os operários são o proletariado industrial, os que trabalham na indústria, nas fábricas, nas minas e na agricultura capitalista. Os trabalhadores assalariados, eles englobam tanto os operários quanto os trabalhadores dos outros ramos de atividade econômica. Portanto, entre os trabalhadores assalariados, você tem que englobar operários, trabalhadores do setor de serviço, do setor bancário, não é? Então, se você juntar tudo isso aí, você tem a categoria de trabalhadores assalariados. Apenas um conjunto pequeno, não é a grande maioria, que são os proletários, é que a gente pode considerar como operários propriamente dito. Isso é muito importante. Então aqui as primeiras associações, né,
Aqui em 1903 foi criada a Federação das Associações de Classe do Rio de Janeiro. Em 1906 ocorreu o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Em 1908 surgiu a Confederação Operária Brasileira, que é a COB. E em 1903 o segundo Congresso Operário Brasileiro. Então vocês vão percebendo aqui que junto com o desenvolvimento da indústria e do capitalismo, você vai tendo a organização dos trabalhadores, né? Não tem como você ter a organização dos trabalhadores assalariados sem você ter o impulso do desenvolvimento econômico capitalista. Em 1917 ocorreu a primeira greve geral. Em 1918 foi comemorado pela primeira vez o 1º de maio e desencadeadas várias ondas grevistas no nosso país. Em 1918 surgiu a União Geral dos Trabalhadores, que era a UGT, conhecida na época. Em 1918 ocorreu o primeiro levante operário na capital carioca, em Niterói, Magé e Petrópolis, por trabalhadores da construção civil, tecelões e metalúrgicos. E vários dirigentes operários foram presos aí nessa rebelião. Então aqui a chegada das ideias marxistas no Brasil, como eu já coloquei, e é interessante, né? Eu fiz isso aqui, eu recapitulei como é que os jornais refletiam, né, a influência das ideias marxistas, para vocês perceberem como, se hoje a gente pode dizer que grande parte daqueles que falam em nome do marxismo não conhecem o pensamento de Marx de fato, você imagine quando essas ideias começaram a chegar no Brasil. Então a coisa chegava aqui muito deturpada. Para vocês terem uma ideia, alguns pensadores do Brasil tentavam associar o pensamento de Marx ao pensamento de Darwin, ao pensamento do Spencer, né? Ou seja, eles tentavam associar o pensamento marxista ao evolucionismo, né? Então eu peguei aqui algumas partes do jornal. Por exemplo, o Jornal do Partido Liberal, em 1861, dizia isso aqui, ó: o senhor Karl Marx, chefe da Internacional, cuja sede é em Londres, acaba de esclarecer ao Times, declarando que a asserção apresentada no Daily News, que é um jornal inglês, de que a associação, que era a IT, né, a Associação Internacional, Primeira Internacional, recomendou aos rústicos franceses que incendiassem os palácios, é de todo ponto falso, porque o Marx foi acusado, e junto com ele também a Internacional, de terem mandado os trabalhadores franceses da Comuna de Paris incendiar os prédios públicos, né? Porque você sabe que a burguesia ela maneja, não é, as comunicações. E ela utiliza as comunicações, os jornais, a imprensa contra o movimento socialista. Se hoje é assim, né, o que é que eles fazem aí com o MST? Você imagina naquela época. Então veja, eles colocavam nos jornais que a AIT era um bando de marginais, que eles estavam influenciando a Comuna de Paris e mandando que os trabalhadores destruíssem os prédios públicos, né? Aí o Marx deu uma declaração no jornal dizendo que não era nada disso, né? Isso aqui era a burguesia utilizando jornais para poder mascarar, né? E também para manchar a Comuna de Paris. Então aqui, afirmando outro sim, que todas as proclamações contendo infames sugestões publicadas em Paris em nome da Internacional, depois de 18 de março, são apócrifas, não eram da Comuna. Aqui o jornal, o 6 de março, de 17 de março de 1872. Olha como é que eles falam aqui do Marx. Olha como é que eles descreviam Marx. Sua larga fronte revela um pensador, isso no Brasil aqui, né? Seu rosto é moldado por grandes e abundantes cabelos, denota nas rugas profundas e numerosas as suas meditações e graves preocupações. Sob a testa se veem umas sobrancelhas espessas que sobreiam os olhos pardos, afundados em suas órbitas e cintilando, através dos cílios rocheados pelos estudos e pelas vigílias, onde o nariz largo em sua base como de Balzac, indício de grandes faculdades intelectuais, segundo os fisionomistas, desenha-se sobre suas duas faces cheias, dos extremos do nariz descem dois sulcos que vão perder-se dos lábios grossos e sensuais, e meio cobertos por um abundante bigode, a confundir-se com uma barba grisalha, bastante espessa e quase patriarcal. Ou seja, eles não sabiam nem o que estavam falando sobre Marx. Aqui em 1872, que é outro jornal também de brasileiros, editado por brasileiros, diziam: a doutrina de Karl Marx se distingue dos sistemas de outros socialistas, rejeita todas as concepções e deduções doutrinárias e procura demonstrar que a sociedade atual possui os germes de uma sociedade nova, que esta sociedade elabora-se por meio da luta de classes
que depois de ter passado pela ditadura do proletariado, se fundirão finalmente na Associação dos Produtores Livres, baseada sobre a propriedade coletiva do terreno e dos instrumentos de trabalho.